Eu chamo Manuel Barros Silva e sou um formando em processo RVCC secundário no Centro Novas Oportunidades do Agrupamento de Escolas de Soure. O objetivo desta minha apresentação é a explicação do que é um multímetro e de que modo ele pode ser usado no nosso dia-a-dia na resolução de grandes problemas. Podemos resolver problemas elétricos, problemas eletrónicos, podemos detectar os componentes avariados e o modo como podemos usá-lo em segurança. Para utilizarmos o multímetro, devemos colocar no seu interior as pilhas para a sua alimentação e para nos fornecer no display a leitura do trabalho que estamos a efetuar. Existem duas pinças de cores diferentes com revestimento de silicone a proteger o fio condutor para proteção e segurança. Existe em cada extremidade uma ponta metálica. Uma será introduzida no orifício do multímetro, a outra no local onde vamos tentar resolver a avaria. Temos também uns botões pulsantes que nos indicam o tipo de operação. Um seletor com um sinal em incidência direta com o tipo de operação que vamos realizar. Existem 4 orifícios, dos quais escolhemos 2 para a introdução das 2 pontas das pinças metálicas, em concordância com a cor e a operação que selecionamos. O orifício de cor mais escura é comum à maioria das operações. E o orifício de cor mais viva serve para toda a operação de trabalho. O multímetro serve para medir tensão alterna, tensão contínua, valores de resistências, estado de diodos, transistores, medir continuidade em linhas elétricas e órgãos mecânicos, serve para medir resistência óhmica em transformadores, motores e outros. O multímetro é imprescindível ao técnico de eletrónica, ao eletricista, ao eletromecânico e a todo o reparador. Existe no mercado uma enorme diversidade de multímetros, quer digitais, quer analógicos. Se desejar adquirir um, faça-o de acordo com os seus conhecimentos técnicos e as suas necessidades. Vamos fazer uma demonstração com o multímetro num trabalho prático de uma fonte de alimentação por nós elaborada. Para acionarmos qualquer instrumento de trabalho, será necessário uma fonte de energia, como vai ser o nosso caso. Vamos então recorrer a uma tomada da sala para dar ao transformador uma tensão de 220 volts. Esta tomada é igual a todas aqui na escola, tal como nas nossas casas, com exceção a tensão de tipo profissional, que além de exigir tomadas diferentes, tem também um maior número de entradas. Pegamos no multímetro digital, rodamos o seletor para a posição AC, corrente alterna, e DC, corrente contínua. Pressionamos o botão de cor mais viva e alternadamente
até que no display seja visível o símbolo AC seguido de uma onda sinusoidal. Colocamos a pinça mais escura no orifício comum a todas as tensões. A pinça de cor mais viva, normalmente vermelha, no orifício que nos indica o símbolo de tensão. Com as outras duas pontas, e sempre sem tocar no metal, vamos introduzi-las nos orifícios da tomada e reparamos que no display temos os tais 220 volts necessários para fazer qualquer operação. Introduzimos a ficha na tomada para alimentar o transformador. Antes de ligarmos o interruptor on-off, devemos verificar se todas as saídas estão isoladas a fim de evitar curtos-circuitos ou qualquer choque elétrico. Observadas essas considerações, ligamos o interruptor on-off, colocamos as duas pinças nos terminais do enrolamento primário e verificamos que no display temos a leitura de 220 volts de alimentação. Em corrente alterna, para se fazer qualquer medição de tensão, não há ordem para as pinças. Tanto faz um ou outro terminal. Agora, com a ponta da pinça negra, vamos colocá-la na saída que previamente reconhecemos como comum no enrolamento secundário. De seguida, colocamos a pinça vermelha individualmente em cada contacto do enrolamento do transformador secundário e verificamos que no primeiro temos 3,5 volts, no segundo temos 4,5 volts, no terceiro temos 6 volts e meio, no quarto temos 7 volts e meio, no quinto temos 9 volts e no sexto temos 12 volts. Aqui a tensão varia ligeiramente por estar a trabalhar em vazio, mas já temos uma percentagem entre 10% e 15% de tolerância. Para que o trabalho se torne mais prático, arranjamos um seletor de várias saídas, tantas quanto as saídas do secundário do transformador, 6 mais o comum. Este serviço também poderia ser feito individualmente, consoante a tensão a utilizar, em conformidade ao trabalho ou experiência. Então, utilizaríamos terminais macho e fêmea, como fizemos nos terminais do enrolamento primário. Arranjamos uma fita espalmada ou um cabo com pelo menos 6 condutores e soldamos por ordem crescente e uniforme
às pontas do transformador e seletor. A partir daí, podemos enviar qualquer tensão para o módulo que elaboramos para poder trabalhar com aparelhos eletrónicos que funcionem com alimentação de 3,5 volts a 12 volts constantes. Para que exista corrente linear ou retificada, elaboramos um pequeno módulo muito rudimentar, unicamente para dar uma ideia das fontes de alimentação estabilizadas. Todos os aparelhos eletrónicos têm uma fonte de alimentação estabilizada, altamente elaborada e com circuitos integrados específicos a cada unidade. Nós arranjamos uma pequena placa cobreada num dos lados e, com as medidas dos componentes e os seus terminais que vamos colocar, desenhamos a maneira mais coerente para a sua fixação e, com uma caneta específica, desenhamos no cobreado as pistas sem sobreposição, pois estas pistas irão substituir os fios elétricos. Com um berbequim e uma broca similar à grossura dos pernos dos componentes e no local que previamente estipulamos que iriam ser colocados, furamos para que posteriormente sejam fixados e soldados. Depois de desenhada e furada, a placa é imersa num recipiente com uma solução líquida doseada com percloreto de ferro e aguardamos uns minutos até que o cobre excedentário seja removido. Depois dos retoques de aperfeiçoamento manual, podemos passar à montagem. Devemos usar luvas e óculos de proteção. Ao lidarmos com estes produtos, é aconselhável ler o rótulo. Os componentes que calculamos para esta placa são uma ponte retificadora de 220 volts e 3 amperes, um capacitor de 16 volts, 4.700 microfarads, um fusível de 220 volts e 3 amperes, para uma proteção da tensão de entrada e outro de 800 miliamperes para proteção das tensões de saída. Um LED de 12 volts que nos indica que a fonte está on. Uma resistência para limitar a tensão para o LED e sua proteção. Dois terminais de saída para que seja prático alimentar qualquer aparelho. A partir deste momento, a saída está especificada com o sinal mais e menos. E está pronta a funcionar. Já debita tensões contínuas para utilizarmos em pequenos aparelhos normais, mas não de precisão. Nesta área, o positivo e o negativo ou massa têm que estar sempre presentes para efetuarmos medidas. Caso contrário, podemos criar curto-circuitos. Nesta pequena demonstração, ligamos uma ventoinha de 12 volts e um besouro de 12 volts, tudo
em paralelo. Esperamos que esta apresentação tenha contribuído para conhecer melhor o funcionamento de um multímetro e uma fonte de alimentação simples. Muito obrigado.